Nós vamos falar nessa manhã, sobre uma das 5 ideias que reformaram o mundo. Obviamente, a gente vai falar sobre a doutrina da sola gratia, ou sola gratia, a doutrina do somente a graça. Eu não sei se alguns de vocês, mas acredito, assistiram aquele filme Árvore da Vida, do Terrence Malick. Assistiram? Se você não assistiu esse filme, você não pode passar dessa vida para outra sem assisti-lo. O título Árvore da Vida é bastante sugestivo, porque ele fala daquele elemento que está no começo e no fim da história de toda a visão de mundo cristã. E esse filme é maravilhoso. Só o começo dele já vale a pena. E eu vou dar esse começo para você. Obviamente não vou dar o fim. Eu queria começar a nossa mensagem sobre a graça começando exatamente como o filme Árvore da Vida começou. O filme começou assim. As freiras nos ensinaram que existem 2 caminhos na vida. O caminho da natureza e o caminho da graça. Você precisa escolher qual deles vai seguir. A graça não procura satisfazer a si própria. Ela aceita que a desprezem, que a esqueçam, que não gostem dela. Ela aceita ser insultada e ferida. A natureza só quer satisfazer a si mesma e fazer com que os outros a satisfaçam. Ela gosta de ser livre e que façam a sua vontade. Ela procura razões para ser infeliz quando o mundo todo está feliz ao seu redor. E o amor está sorrindo através de todas as coisas. As freiras nos ensinaram que quem ama o caminho da graça jamais tem um fim triste. Eu serei leal a você, aconteça o que acontecer. Eu queria pensar nessa manhã sobre esses 2 caminhos. Qual caminho devemos seguir? Qual caminho devemos trilhar? O caminho da natureza ou o caminho da graça? Talvez para responder essa pergunta, a gente tenha que responder primeiro uma pergunta que pressupõe ela. Qual caminho já estamos trilhando? Qual caminho você e eu já estamos percorrendo? A Bíblia fala muito sobre graça. Paulo, como ninguém, falou muito sobre a graça. E talvez graça seja o termo mais conhecido e talvez o menos entendido em nosso contexto, principalmente em nosso contexto evangélico. Se a gente fosse tomar como ponto de partida bíblico um texto que pudesse dizer de uma maneira clara, precisa, pontual e definisse para a gente de uma maneira clara o que é a graça, teríamos, por exemplo, Efésios 2, do verso 8 ao 9. Olha o que ele diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, é dádiva de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A religião, ela ensina a gente que para sermos aceitos por Deus, a gente precisa fazer algumas coisas antes.
Então, se eu fizer bonitinho X, Y, Z, Deus vai me aceitar. E eu faço, então, X, Y, Z, para que eu seja aceito por Deus. O Evangelho, ele te aceita. O Evangelho, ele está com os braços abertos para te acolher. E tudo o que você faz depois não é para receber, porque tudo o que você faz depois é simplesmente para agradecer o que já lhe foi feito. E isso é radical. Não precisamos mostrar serviço para Deus. Quando a gente está no trabalho e a gente está debaixo de de algum chefe, a gente, mesmo que a gente já tenha feito o nosso trabalho, a gente não vai ficar na mesa parado. Tem que mostrar serviço. A gente não precisa mostrar serviço para ser aceito por Deus. Mesmo porque não há serviço que eu e você possa fazer, que possa ser a razão pela qual Deus nos aceite. Porque apenas uma razão Deus nos dá para nos aceitar. E ela é muito simples. Tão simples que a gente fica até com dificuldade de acreditar. Amor. Quando Calvino estava lendo esse texto, ele disse algo bem interessante. Ora, pode-se perguntar, como o homem recebe a salvação que lhe é oferecida pelas mãos divinas? Eis minha resposta: pela instrumentalidade da fé. Daí o apóstolo concluir que aqui nada é propriamente nosso. Da parte de Deus é a graça somente, e nada trazemos senão a fé, a qual nos despe de todo louvor pessoal. Então segue-se que a salvação não vem de nós, não procede de nós. E o que é a fé? É o gesto de simplesmente estender as mãos e receber aquilo que Deus nos entregou. Receber Jesus. E Jesus não é uma obra de tuas mãos. Jesus não foi talhado por tuas mãos. Jesus não foi esculpido por tuas mãos. Jesus não foi inventado por mim e por você. Jesus não é um construto de nossa mente. Aliás, C.S. Lewis ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que só acredito no Evangelho porque ele é uma ideia que jamais poderia passar na cabeça de um ser humano. Eu diria, nem de um brasileiro. Jesus não é uma invenção de nossa mente. Ele é a dádiva de Deus. Ele é o presente de Deus. Quando Deus quis entregar algo de valioso àqueles a quem Ele ama, Ele entregou exatamente aquilo que Ele mais ama, seu Filho. Então Jesus Cristo é uma dádiva, Ele é a graça de Deus, Ele é a expressão maior, suficiente e eficaz do amor de Deus por nós. Então, diante da cruz de Jesus, não há como a gente dizer, Senhor, eu acho que para ser aceito, não. Como é que alguém pode questionar que está sendo aceito por Deus quando Deus está entregando Jesus? Como é que podemos ter medo e pavor de um Deus que nos entregou Jesus? Não dá para ter medo desse Deus. Não dá para ter pavor de um Deus que simplesmente nos entrega seu Filho. Não dá para desconfiar de Deus quando Ele nos entrega seu Filho. A única coisa que a gente pode fazer diante de Deus é nos desarmar. E a fé genuína, ela é um desarmar do coração. É o estender das mãos para receber a dádiva de Deus. Graça representa sempre aquilo
que a gente não pode, de forma alguma, dizer no final, graças a mim. Graça é tudo aquilo que leva a gente a olhar para algo acima e além de nós e de tudo à nossa volta. Graça é aquilo que levanta os nossos olhos do chão, da terra, do mundo que a gente vive e nos leva a olhar para algo mais sublime, mais superior do que tudo à nossa volta. A graça faz com que a gente reconheça que tudo aquilo que nós recebemos, recebemos por amor. E nada em nós, nada do que façamos, justifica esse presente e essa dádiva de Deus. Mas a religião, ela nos ensina uma coisa muito complicada. Ela nos ensina o seguinte: obedeça, logo você será aceito por Deus. Se você fizer tudo bonitinho, se você seguir os mandamentos, se você fizer tudo conforme está sendo dito, então você vai ser aceito. E é por causa disso que muitas pessoas simplesmente não querem saber de religião. Elas não querem saber de religião porque elas entendem que esse mecanismo é um mecanismo de barganha. É um mecanismo que vai fazê-las com que elas entendam que Deus, portanto, vai lhes amar se elas derem algo para Ele. Então Deus vai gostar de mim se eu fizer algo. Deus vai gostar de mim se eu realizar algo. Deus vai gostar de mim se a minha conta bancária for bastante recheada. Deus vai gostar de mim se eu como me comportar exatamente dessa forma. É por esse motivo que as pessoas desistem do caminho da religião e escolhem o caminho da natureza. E qual é o caminho da natureza? Obedeça ao seu coração. Obedeça a si mesmo, siga o seu coração e não procure ser aceito por Deus. Você tem que aceitar ser quem você é. Você tem que dar os rumos de sua identidade. Você tem que tomar o controle de tua existência. Você tem que tomar o controle do teu caminho. Você tem que ser autônomo. Você não pode depender. Você não pode depender de aspectos que possam determinar quem você é. Você tem que dar essa cartada. Você tem que dar o tom da tua identidade. Você tem que dar o seu rosto, a cara a tapa. Você é o cara. No entanto, o caminho da graça não é nem o caminho da religião e nem o caminho da natureza. O caminho da graça é uma notícia. Você já está aceito. Você é aceito por Deus por meio do que Cristo fez. Por isso você obedece. Por isso você tem motivos para agradecer. Por isso tudo que você faz não é por obrigação. Por isso tudo que você realiza é uma resposta de amor. É uma expressão de gratidão. E não uma obrigação para você conquistar aquilo que você já tem. Então a graça, nesse sentido, se opõe tanto à religião como à natureza. E como nos interessa hoje contrastar não a graça com a religião, mas a graça com a natureza, eu queria pensar um pouco mais esses dois caminhos, que me parecem ser os dois caminhos mais, eu diria, latentes, mais presentes no mundo que a gente vive. O caminho da natureza é o caminho ensinado pelo pastor do presente século, o pastor Friedrich Nietzsche. Foi filho de pastor, durante 2 anos no seminário, na Universidade de Bonn, na Alemanha, e desistiu de tudo. E ele desenvolveu uma reflexão muito interessante sobre o nosso tempo. Ele entendia que enquanto o homem não se livrar de Deus, enquanto o homem não se livrar do transcendente, este homem não vai conseguir dar conta da sua existência. De que para o homem assumir a sua identidade,
para que o homem possa ser quem ele de fato quer ser, ele vai precisar se tornar independente de Deus. Ele vai precisar, de alguma forma, cortar a sua relação com Deus. O projeto de Nietzsche é o projeto que ele diz lá no Humano Demasiadamente Humano, ou Demasiado Humano. Deves tornar-te senhor de ti mesmo. E no Assim Falou Zaratustra, se quereis atingir as alturas, usai as vossas próprias pernas, não vos deixeis levar para cima, não vos senteis nas costas e cabeças alheias. O legado de Nietzsche é o legado para aqueles que não querem mais ser conduzidos, nem pela religião, mas tampouco querem ser conduzidos por Deus. É o lema daqueles que não querem ser conduzidos, mas sim conduzir. É o lema da nossa cidade de São Paulo. Não é? Não somos conduzidos, mas conduzimos. Aqueles que têm a busca e uma vontade de poder instaurada dentro do coração de uma maneira tão forte, que essa inclinação toma conta de todo o ser, pelos poros, por todos os espaços, por todos os ambientes, esse homem exala vontade de poder. O que ele quer é poder, o que ele deseja é dominar, o que ele deseja é controlar. E ele não faz isso apenas na empresa, apenas no lugar de trabalho, ele faz isso com seus filhos, ele faz isso com sua esposa, ele faz isso com todos à sua volta. Porque o homem de nosso tempo é um homem sem Deus. Nietzsche inventou um conceito daquilo que seria o homem ideal. Ele vai chamar de Übermensch. Übermensch significa o além do homem, o sobre-humano, o Superman. Mas não o Superman dos nossos quadrinhos ou do cinema, que pode realizar feitos extraordinários. É o homem que se supera a si mesmo. É o homem que obedece o instinto da natureza. Uma das coisas que determinaram exatamente a mudança de padrão na rota de caminho do Nietzsche foi exatamente a escolha que ele fez pela natureza. Ele se viu completamente convencido de que toda a visão evolutiva que ele recebeu do darwinismo fazia sentido para a vida. De que no mundo da vida o que está estragando a humanidade é o cristianismo e a doutrina da graça. A doutrina da graça criou homens e fez dos homens gado, fez dos homens rebanho, fez o homem ter um pensamento de rebanho. Pensamento de rebanho é pensamento daquele que é conduzido e não daquele que conduz. Fez com que o homem aceitasse que um ser superior, transcendente, governasse sua vida. E enquanto esse homem vive diante de todos os padrões da religião que dizem para ele, não façam isso, não façam aquilo, não façam aquilo outro, esse homem simplesmente vai se colocando dentro de uma caixinha e vai se acomodando a um modo de viver. Então, se alguém te der um tapa no seu rosto, então vire a outra face. A gente vai dizer, que coisa mais absurda, isso não corresponde com a lei da natureza. A lei da natureza é a lei dos mais fortes. Por isso a gente precisa de um super-homem, a gente precisa de um além do homem, a gente precisa de um homem que se supera a si mesmo, de um homem que consiga ultrapassar todos os limites de sua condição. E isso só acontece quando esse homem se supera diante dos seus semelhantes. Se não existe Deus, se não existe uma verdade suprema, se não existe algo mais sublime, algo maior e mais poderoso, isso significa que nos resta então a luta por sobrevivência.
é o mundo dos mais fortes, é o mundo dos poderosos. Vivemos num mundo onde somos completamente tragados por uma espécie de tara por poder. A gente percebe isso na nossa caminhada dentro da igreja, fora da igreja. O caminho da natureza é o caminho do poder. É o caminho daqueles que só vão sobreviver os fortes. Então, se, por exemplo, o pastor, que Paulo lá, quando ele vai escrever os Colossenses, ele está preocupado com esses dilemas. Porque fora da igreja, ele é servo. E ele se submete a um senhor. E quando chega na igreja, ele é o pastor. E o patrão dele lá é agora um dos membros lá da igreja. E como é que fica essa situação toda? Como é que fica essa ideia de que os mais fortes, eles triunfarão, se a igreja nos ensina, se o evangelho nos ensina, e se a graça nos iguala, se a graça nos coloca uns devedores dos outros, se a graça nos coloca na perspectiva do serviço. Então só tem um jeito de um homem viver de uma maneira sem culpa diante da sua vontade de poder, eliminando tudo aquilo que fizesse frente a isso. E é nesse sentido que a mensagem da graça faz frente. Uma biografia escrita por Safransky sobre Nietzsche diz o seguinte sobre ele. Para Nietzsche, essa autossuperação que eu estou falando aqui se tornou um aspecto da vontade de poder. E da vontade de poder sobre si mesmo. O além do homem, esse super-homem, impõe a si próprio a lei do agir. Ele não recebe uma lei, ele não recebe um mandamento, ele não recebe absolutamente nada. Ele faz, ele realiza, ele cria suas normas, ele cria sua lei, ele cria os seus princípios. Ele se torna também o grande jogador que, obviamente, só cumpre aquelas regras com as quais ele mesmo se comprometeu. Fizeste o trajeto de verme a homem, e muitas coisas em vós ainda são verme, disse Zaratustra. Obviamente que ele está fazendo toda a ideia dessa superação da natureza do homem, que ele pega de toda aquela cosmovisão evolucionista, em que todo o desenvolvimento do homem ele vai acontecendo a partir de uma luta, de um embate, onde os mais fortes vencem os mais fracos. Isso é inimaginável sem Darwin. Mas Nietzsche não vai interpretar a luta pela existência como luta pela sobrevivência, e sim como luta pela dominação. Isso se verá ainda no contexto da filosofia nietzschiana da vontade do poder. Bom, o que isso significa? Que se a gente não poder dominar Deus, a gente não vai querer a graça. Se a graça nos diz que quem domina e quem governa é Deus, a graça não vai nos interessar. Deus só vai interessar para um homem inebriado de vontade de poder, se ele puder controlar essa graça, se ele puder controlar Deus, se ele puder colocar Deus dentro da sua caixinha, se ele puder colocar Deus dentro de sua visão de mundo, se ele puder conformar Deus com os seus princípios, com a sua maneira de ver. Não, eu não penso assim, eu penso diferente, e Deus tem que caber aqui. Vivemos um contexto em que a vontade de poder, ela está explícita no cenário político. Quando você acompanha todo o movimento do Foro de São Paulo, desde 1990 até a chegada, e o projeto todo, para chegar até o poder, o princípio último era sempre esse, chegar ao poder. Bom, chegamos ao poder, e daí? O que é isso que faz com que a gente olhe o cenário toda a nossa volta e diga, o que eu quero é poder? O que faz com que pessoas dentro das igrejas, não é só fora, dentro das igrejas, procurem sempre corresponder de alguma forma a essa vontade de poder? Um instinto quase que natural, um caminho que visa chegar ao poder ou à conquista de algo por meio exatamente da força e das expressões de força. No entanto,
O caminho da graça é outro. Em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 9 ao 10, a palavra de Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. No final de sua vida, Nietzsche escreveu um livro que se chama Ecce Homo, ou Ecce Homo, que é a frase que Pôncio Pilatos diz quando está diante de Jesus e apresenta Jesus para as multidões, e apresenta dizendo, Ecce Homo, apresentando Jesus. Ele vai escrever um livro se apresentando. E é curioso, se você folhear o livro e ver os títulos são esses, né? Por que escrevo tão bons livros? Por que sou tão inteligente? Por que as pessoas não se arrependerão de ler os meus escritos? Por que o mundo contemporâneo, o mundo moderno se lembrará de mim? Nesse livro ele diz o seguinte: Paulo, não quero conversar com Paulo. Paulo, ele desviou o cristianismo exatamente do ponto que eu gostaria. Paulo é platonismo de pobre. Ele disse exatamente isso. Eu vou falar com o único que pode fazer frente ao niilismo. O único que pode fazer frente à minha ideia. A ideia de que o homem tem que superar a si mesmo, não tem que prestar contas para ninguém, e ele tem que dar vazão a essa busca de prazer, essa busca pelo poder. Nada pode impedi-lo nesse sentido, porque ele tem que buscar no fundo, a felicidade. E que todo moralismo, na verdade, ele impede o homem de cumprir a sua natureza, que é superar a si mesmo. E, portanto, ele tem que buscar uma transvaloração dos valores, uma superação desses valores cristãos que determinam a sociedade. E ele diz, o único que pode frente ao que eu estou propondo para a humanidade é Jesus Cristo. Por isso que ele vai se considerar o anticristo. Porque ele se opõe a Cristo. E, meus queridos, nunca isso foi tão verdade como é nos dias de hoje. O que a gente tem hoje, ou é, de um lado, uma completa entrega a essa força de poder, essa vontade de poder que está aqui, ou, do outro lado, uma força de submissão a um poder maior, que é Deus. Enquanto Jesus está dizendo, se alguém te der um tapa em sua face e você vira o outro, Nietzsche vai dizer, se você me der um tapa na minha face, pode se preparar porque eu vou encher a sua cara de murro. Aqui o que funciona não é a submissão. Aqui o que funciona é a vingança. Enquanto, de um lado, você tem um Nietzsche que vai chamar toda a responsabilidade para si, de um lado, você vai encontrar a proposta de alguém que se submete diante de Deus. Quando Paulo escreveu esse texto, que a gente acabou de ler, Paulo escreveu num contexto muito interessante. Num contexto em que ele está num auge de seu ministério, num contexto onde as pessoas estão embasbacadas com o tipo de revelação que ele tem de Deus. As pessoas estão completamente encantadas com a maneira de Paulo expor as Escrituras. Paulo está numa perspectiva de poder muito grande. E exatamente nesse instante, nesse momento, que Deus dá a Paulo a experiência do espinho na carne. Que é um mistério. Muitos dizem que era uma enfermidade, muitos dizem que, pode ser tanta coisa. Mas que era alguma coisa que perturbava Paulo, mas não era uma coisa que meramente perturbava Paulo. Era uma coisa que humilhava Paulo. O espinho na carne é tudo aquilo que faz com que a gente sinta que a gente é de carne. Que sinta que faça a gente sentir que a gente é mortal. Na busca por poder, a gente pode simplesmente se achar tão poderoso
que ninguém vai mais nos pegar, que ninguém vai nos derrubar, que nada vai nos destruir. Alguém superpoderoso não vai acreditar que a sua ausência no lar vai ser justamente o motivo pelo qual os filhos estão nas drogas. Alguém superpoderoso jamais vai admitir que é por sua ausência que sua mulher está sentindo a sua falta e que por isso está desesperada como está. Alguém que se sente muito poderoso não vai conseguir sentir suas falhas, não vai conseguir perceber suas limitações, não vai conseguir perceber sua pequenez, não vai conseguir perceber que precisa. Porque é tão difícil a gente se humilhar. Por que mexe tanto com o nosso brilho, com o nosso orgulho, a humilhação? Porque qualquer ato de humilhação é algo que a gente vê com maus olhos. E eu acho tão curioso e ao mesmo tempo uma tensão o Evangelho. Porque o que é a cruz de Jesus se não um tapa em nossa face, em nosso rosto orgulhoso pelo poder? O que é a cruz de Cristo Jesus, senão aquele que teria todo o poder para destruir tudo o que ele pudesse destruir, para fazer tudo o que ele pudesse fazer? Mas, no entanto, ele se torna fraco. Ele se torna a semelhança de cada um de nós, assume a nossa natureza, assume as nossas condições mortais. E lá na cruz é atravessado por uma lança, é atravessado por nossas transgressões e padece e sofre, e é humilhado naquela cruz. No entanto, a humilhação de Jesus na cruz é aquilo que a gente mais celebra. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai participar da ceia. E o que ela está nos dizendo? Ela nos diz que quem foi alcançado pela graça não pode ser poderoso. Ela nos diz que quem foi alcançado pela graça foi alguém necessitado. A graça de Deus procura, nessa manhã, corações necessitados. Gente que precisa da intervenção de Deus. Gente que entende que não consegue ser feliz sem Deus. Gente que precisa de Deus. Gente que entende o seguinte: olha, eu sei, está difícil, mas eu preciso de Deus, porque se Deus não me fortalecer, se Deus não fundamentar minha vida, não vai dar certo. O Evangelho da Graça é evangelho para gente que precisa de Deus. No entanto, não é para quem precisa de religião. Não é para quem precisa de normas. Não é para quem precisa de regras. É para quem precisa de um poder que não vem de si mesmo, mas vem do alto. Quando Paulo recebeu o espinho na carne, que bênção esse espinho. É o que faz Paulo dizer: Senhor, a tua graça me basta. E por quê? E ele apresenta o contraditório. Por quê? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando a gente tem a sensação de poder, a gente não consegue perceber a nossa fraqueza. A gente não consegue se humilhar. A gente só consegue se humilhar quando a gente tem consciência de nossa fraqueza. E é incrível como um câncer ensina isso para alguém. É incrível como uma enfermidade ensina a um poderoso que não consegue enxergar absolutamente nada tão poderoso que não seja ele, pode fazê-lo em questão de segundos descobrir a sua pequenez, a sua fragilidade. A gente se preocupa com muitas coisas nessa vida. E a gente, às vezes, se sente Deus, né? E quando a gente se sente Deus, a gente faz cada plano doido, e eu vou terminar com esse. Um dos planos doidos que a gente faz é o seguinte: vou trabalhar agora igual um condenado. Porque aí lá na frente eu vou descansar. Então eu vou sacrificar o meu ambiente com meus filhos, com a minha família, com a minha esposa, com todo mundo, com meus amigos, com a igreja. Vou sacrificar tudo isso, porque lá na frente eu vou fazer uma chácara.
O cara vai fazer um culto, meu. E aí eu vou trazer todo mundo. Vou trazer todo mundo. E aí o cara trabalha. Bom, ele quer chegar nesse alvo. E ele acha que vai chegar nisso, porque ele é o senhor do futuro. Ele não sabe o que vai acontecer em 15 segundos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 15 minutos. Mas ele se acha poderoso para traçar o seu destino. E aí ele faz isso. Ele tem um objetivo. Se é para ficar com o filho ou cumprir o objetivo. Se é ficar com a filha ou cumprir o objetivo. Se é para sair com a esposa ou cumprir o objetivo. Ele vai, o que ele escolhe? O objetivo. Porque eles lá na frente vão reconhecer. Aí no dia, né? Ele, chegou o grande dia. Pede as contas, vai embora. Atravessa a rua, desculpa, a história é meio trágica. Parece um caminhão. E pega ele. Ele nunca, no sonho dele, imaginou que aquele caminhão estaria ali atropelando ele. Se a gente percebe um pouquinho a nossa fragilidade, a gente não faz tantos planos que a gente não tem condições de realizá-los. Um plano como esse só poderia ser realizado se a gente governasse o futuro. Mas a gente não governa. Quem governa o futuro é Deus. E se você quer um futuro feliz para você e para sua família, só existe um caminho. É o caminho da graça. E o caminho da graça não é o caminho daquele que faz e acontece. O caminho da graça é o caminho daquele que de alguma forma recebe. É o caminho daquele que de alguma forma é magoado, é ferido, como Jesus que foi ferido. Não para ser o mais poderoso, mas porque entendia que talvez a partir todo aquele sofrimento, ele alcançaria cada um de nós. Eu queria terminar como a gente começou. As freiras nos ensinaram que existem 2 caminhos na vida. O caminho da natureza e o caminho da graça. Você precisa escolher qual deles vai seguir. A graça não procura satisfazer a si própria. Ela aceita que a desprezem, que a esqueçam, que não gostem dela. Ela aceita ser insultada e ferida. A natureza só quer satisfazer a si mesma e fazer com que os outros a satisfaçam. Ela gosta de ser livre e que façam a sua vontade. Ela procura razões para ser infeliz, quando o mundo todo está feliz ao seu redor e o amor está sorrindo através de todas as coisas. As freiras nos ensinaram que quem ama o caminho da graça jamais tem um fim triste. Eu serei leal a você, aconteça o que acontecer. A quem estamos prestando lealdade? Qual tem sido o nosso caminho? Vamos ter um momento de quebrantamento? Eu acho que a gente pode fazer isso. A gente está diante dele. Não é difícil se quebrantar quando se está diante de Deus. E a gente pode fazer isso. E sabe qual é o gesto mais simples disso? Quando a gente faz isso, curva a nossa cabeça para orar. A gente se humilha diante de alguém maior do que nós. Jonas, eu tenho me sentido esse homem que você descreveu, essa mulher que você descreveu, esse jovem que você descreveu. Eu estou bêbado de poder. Eu estou drogado de mim mesmo, eu me cheiro. Porque eu olho no espelho e eu acho que eu sou o cara mesmo. Eu me sinto completamente drogado de mim mesmo. Eu não me caibo dentro de mim. A graça veio para te livrar da maior desgraça que pode alcançar a vida de alguém. A independência de Deus. Talvez você diga assim, é possível fazer isso, Jonas? É possível mudar o coração? Eu falei, nada é impossível para aquele que andou por sobre as águas e para aquele que foi humilhado
e que, sendo poderoso para andar por sobre as águas e para dizer ao mar, acalme-se, e ao vento, que pare, esse que é poderoso, ele estava ali na cruz também, poderosamente, para suportar todas as aflições da cruz. A graça te basta, meu querido. Acredite que a graça é suficiente. Talvez essa força dentro de você tenha contaminado você de uma tal maneira que você se sinta assim: eu sou um dependente químico de poder. Se eu não receber um elogio, se eu não ver as coisas crescendo, se eu não ver as coisas funcionando, se eu não ver o quadro mudando, se eu não ver o meu sonho se realizando, eu me sinto frustrado, eu me sinto falido, eu desconto a minha raiva, o meu ódio em todo mundo, e todo mundo à minha volta se torna infeliz, quando todo mundo da minha volta teria motivos para ser feliz. Eu não consigo, porque as coisas não correspondem com aquilo que eu quero. Talvez Deus esteja agora diante de você dizendo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quero convidar você nessa manhã, nesse momento de ceia, a dar um beijo na fraqueza, a receber a fraqueza com um beijo, a dar um beijo na fraqueza, a dar um beijo em Jesus na cruz, o forte que se submete à cruz, o todo-poderoso que sangra na cruz, o todo-poderoso que na fraqueza da cruz demonstrou a maior de todas as vitórias. A vitória sobre a autonomia, a vitória sobre o poder de dar as cartas para a existência. Não dá para a gente começar uma oração dizendo Senhor, sem ao mesmo tempo, ao dizermos Senhor, não estarmos dizendo também quem nós somos. Quando você começa uma oração, como a gente vai começar agora dizendo assim, olha, Senhor, você já está dizendo quem você é. Ninguém que pode dizer e começar uma oração dizendo Senhor, pode em seguida dizer Senhor, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo. Quem começa a oração dizendo Senhor, começa a oração estendendo a mão e clamando pela graça e pela misericórdia de Deus. E quem recebe a graça de Deus com mãos sujas vai sair da presença de Deus com as mãos limpas. Vamos curvar nossa cabeça e ter um momento de oração. A gente vai participar da ceia. E uma das reivindicações que Paulo sempre faz à igreja é de que ela examine a si mesma. Não para que ela não participe da ceia, mas para que ela não participe da ceia sem consciência daquilo que ela está fazendo. Senhor, nós estamos hoje aqui nessa manhã, examinando o nosso coração. Quantas vezes a gente se aproxima da Tua Palavra e o que a gente quer é dizer o que a Tua Palavra tem que dizer para a gente. Mas como é maravilhoso quando a Tua Palavra diz para cada um de nós aquilo que a gente precisa ouvir. Somos esse ser humano, Senhor, tarado por poder, que quer poder o tempo todo, mas que reconhece que só o Senhor é totalmente poderoso. Nossa história começou no Éden, Senhor, quando a gente quis roubar o Teu lugar. E essa história se repete em todos os momentos de nossa vida, quando rejeitamos a Tua graça. Oh, Senhor. Nosso coração se alegra diante do Teu poder, diante do Teu amor. E como resistir a tão grande amor? Como resistir ao Teu cuidado com o nosso coração? O Senhor é aquele que trata com o coração de grandes homens e pequenos homens, de homens mesquinhos, como de homens grandiosos em suas ações. O Senhor trata sempre com homens que podem fazer de sua grandiosidade um Deus,
que podem fazer de sua pequenez o motivo e a sua mesquinhez o motivo de todo o seu ódio por Deus e pela graça de Deus. Senhor, visita agora esse meu irmão, essa minha irmã, que tem se sentido dominado por esse ideal tão grande por poder. Essa pessoa que talvez agora, Senhor, esteja pensando em pessoas que atropelou, que passou por cima, que magoou, que feriu, simplesmente para conseguir um cargo, simplesmente para conseguir algo melhor para si mesmo. E que se sente tão culpada e não sabe o porquê se sente tão culpada por causa disso. Mas que nessa manhã se sentiu confrontada por Tua palavra. E se pergunta, Senhor, há perdão para mim? Há perdão para alguém que deseja tomar o Teu lugar? Há perdão para quem deseja sacrificar mulher, filhos, esposo, igreja, amigos, em favor de si mesmo, em favor meramente de seus objetivos pessoais? Há perdão para um egoísta, há perdão para um mentiroso, há perdão para aquele que se sente tão desonesto na sua caminhada. Tua palavra é sim, há perdão. Há graça para aqueles que se aproximam do Senhor com o coração ajoelhado, com o coração quebrantado. O Senhor diz na Tua palavra que um coração quebrantado o Senhor jamais rejeita. Som do nosso coração nessa manhã, Senhor. E transforma o nosso coração de dentro para fora. Você vai receber o pão, mas não participe ainda. Espere para a gente participar todos juntos.